Há alguns anos, enquanto eu estava entre um emprego e outro, me mudei para um apartamento para economizar dinheiro. O condomínio era agradável, de tamanho modesto, situado no coração de um bairro tranquilo e afastado da agitação. A maioria dos moradores era idosa, geralmente aposentada, e não precisava mais de uma casa grande. No dia da minha mudança, notei outra pessoa jovem como eu me observando de uma das janelas. Era uma mulher linda, o tipo de pessoa que eu claramente consideraria fora do meu alcance. Infelizmente, naquela época, minha carreira não me deixava muito tempo para sair com alguém. Depois que me instalei, comecei a perceber que, quando eu chegava ou saía do estacionamento, muitas vezes havia me olhando. Eu simplesmente supus que ela era curiosa ou um pouco indiscreta, sem nunca imaginar por um segundo sequer que ela pudesse estar interessada em mim. Mais adiante na estrada havia um mercadinho bem conveniente onde eu parava após o trabalho. Numa tarde, indo até lá para comprar algo para o jantar, eu literalmente esbarrei com a jovem que vinha me observando há vários dias. Quero dizer que realmente trombamos. Eu virava no corredor olhando o celular quando ela saiu dele. Com uma voz nervosa, ela disse: "Meu Deus, me desculpa mesmo, eu sou tão idiota às vezes." Eu ia responder que não era nada, quando percebi quem ela era. Assim que entendi, perguntei para ela: "Você não mora no meu prédio por acaso?" Ela sorriu, ficou vermelha e respondeu que sim. Normalmente, sou eu que fico nervosa e fico vermelha nessas situações. Então, ver que o constrangimento era dela, pela primeira vez, foi até agradável. Ela fez uma piada sobre suas bochechas vermelhas e eu disse que no ensino médio meus amigos me chamavam de torta de cereja porque meu rosto sempre ficava vermelho. Nós duas rimos, o que deixou o clima mais leve. A conversa começou com algumas banalidades na loja, depois se transformou em uma conversa de verdade. No final, criei coragem e a convidei para jantar na minha casa naquela noite, já que éramos praticamente vizinhas. Ela sorriu, visivelmente feliz, e aceitou. Disse que passaria lá por volta das 19 horas. Trocamos nossos números de telefone e continuamos nossas compras. Eu estava animada e muito nervosa com a ideia de encontrar essa vizinha atraente. Percebi que eu tinha apenas cerca de 1 hora para limpar meu apartamento e me arrumar. Meu último encontro foi no primeiro ano da faculdade, há mais de 4 anos, e minha mente estava um caos. Enquanto eu fazia a faxina, até recebi uma mensagem dele dizendo: "Mal posso esperar por esta noite." Antes que eu percebesse, já eram 7 horas da noite e ela estava batendo na minha porta. As horas iniciais foram incríveis. Conversamos, comemos, bebemos um pouco de vinho e tivemos uma noite excelente. Eu sentia que estava vivendo meu primeiro encontro de verdade como adulta e estava bem orgulhosa de como tudo estava acontecendo. Mais tarde, naquela noite, comecei a pensar em ir dormir. Era uma noite de semana e eu trabalharia no dia seguinte. Sentia que ela queria ficar. Expliquei claramente para ela que não estava pronta para avançar. Ela foi compreensiva. Nos despedimos dando boa noite por volta das 11. Eu a acompanhei até a porta dela, a uns 30 metros da minha. Eu a beijei e ela sorriu para mim. Voltei para casa com um sentimento intenso de alegria e felicidade. Por volta das 3 da manhã, acordei para ir ao banheiro e notei algo estranho ao passar pelo corredor. A luz sob minha porta foi parcialmente bloqueada, como se alguém estivesse parado ali. A princípio, pensei que meus olhos cansados estavam pregando uma peça em mim. Depois de ir ao banheiro, passei novamente pela porta e a sombra ainda estava lá. Aproximei-me silenciosamente e olhei pelo olho mágico. Bem na frente da minha porta estava a mesma mulher com quem eu tinha passado a noite. Ela murmurava alguma coisa, mas eu não tinha certeza. Nem sempre dá para ver claramente pelo olho mágico. Observei-a por alguns segundos sem que ela se movesse. Voltei para o meu quarto. Peguei meu celular no modo silencioso, depois voltei para perto da porta. Mandei uma mensagem para ela. "Não consigo dormir, mas queria te dizer que adorei a noite de hoje." Alguns segundos depois, ela tirou o celular do bolso e sem nenhuma expressão no rosto me respondeu: "Eu também, mal posso esperar para te ver de novo." Esperei um instante e depois escrevi: "Estou surpresa que você ainda esteja acordada." "O que você está fazendo?" A resposta dela fez todo o calor que eu sentia sumir na hora. Ela escreveu: "Só deitada na minha cama assistindo Netflix." Eu não entendia por que ela estava na frente da minha porta enquanto mentia para mim.
Não respondi de imediato, sem saber o que dizer. Enquanto eu pensava, ela me enviou outra mensagem. Se você quiser, posso voltar para a sua casa, ou você pode vir para a minha. A mensagem vinha acompanhada de vários emojis. Comecei a responder, depois apaguei, recomecei, apaguei de novo. Ela enviou uma última mensagem. Você não tem nada a temer. Essa frase me gelou e não sei explicar o motivo. Acabei respondendo simplesmente, obrigada pela proposta, mas estou realmente cansada. Olhei pelo olho mágico. Ela leu a mensagem, guardou o celular no bolso, então levantou a cabeça e olhou direto para a porta. Eu sei que ela não podia me ver, mas o horror que senti naquele momento é impossível de descrever. O olhar dela já não era mais o mesmo que eu tinha admirado algumas horas antes. Os olhos dela estavam frios. Eu não sabia as intenções dela, mas sentia que não eram boas. Reconheço que não sou boa em relacionamentos, mas ficar parada na porta de alguém à noite não é normal. Tentei enviar uma última mensagem, meio sem jeito. Ouvi o barulho estranho no corredor, pensei que batiam na minha porta. Ela leu a mensagem, depois levantou os olhos para o olho mágico, ainda com aquele olhar gelado, como se soubesse que eu estava ali. Sem se mexer, ela me mandou uma última mensagem. Você é um garoto inteligente, muito inteligente. Durma bem. Ela abaixou a cabeça, depois, após ficar imóvel por mais 5 minutos, ela se virou e voltou para casa. Pareceu que ela escondia algo na parte de trás da calça dela, mas pelo olho mágico, não tive certeza. Mandei mensagem para ela no dia seguinte. Ela nunca respondeu. Apesar de ela morar a poucas portas da minha casa, nunca mais a encontrei. Uma vez deslizei um bilhete por baixo da porta dela, mas nunca respondeu. Não falei nada para a administração do prédio, porque eu realmente não via o que eles poderiam fazer. Eu não tinha nenhuma prova. Só algumas mensagens que sozinhas não tinham nada de ilegal. Nunca mais a vi. O mais louco é que ainda morei nesse prédio por mais 6 meses. As cortinas do apartamento dela sempre estavam fechadas quando eu chegava do trabalho e nunca a vi nos corredores. Eu sei que não é esse tipo de história, eu quase morri. Mas se coloque no meu lugar, você não ia querer estar no meu lugar. Ainda sou assombrado por aquele olhar. Alguns amigos brincaram dizendo que talvez ela estivesse apenas procurando companhia, mas eu te prometo que era diferente. Tome cuidado, pois nunca se sabe que intenções as pessoas escondem. Na primavera de 2004 eu tinha 19 anos, mas eu parecia ter só 14. Eu media cerca de 1,50 m e pesava 45 quilos. E isso, só se eu estivesse vestida. Meus pais e minha tia tinham ido de férias para o México e eu decidi ficar para cuidar da casa da minha tia. Eu pensei que seria a oportunidade perfeita para ter um lugar tranquilo para estudar para as minhas provas que estavam chegando. Na verdade, eu não tinha muita coisa para fazer. Limpar a piscina, pegar a correspondência e abastecer a geladeira. Eu também tinha um plano de emergência, caso algum incêndio começasse. Esvaziar o cofre e colocar o carro da minha tia em segurança. A casa dela ficava nas colinas do sul da Califórnia, com vista incrível de Long Beach. Eu passava a maior parte do tempo na poltrona de massagem do quarto de hóspedes, ouvindo música e estudando minhas anotações de psicologia. Às vezes eu saía para a varanda para tomar um pouco de sol ou usava a esteira no porão. Mas na maior parte do tempo eu ficava dentro de casa, protegida pelo ar-condicionado, tentando ser produtiva. Todas as noites, eu ativava o alarme e verificava se as câmeras de segurança estavam funcionando antes de ir dormir. Mas na quarta noite da minha estadia, eu estava tão concentrada nos meus estudos que acabei esquecendo de ativar o alarme quando anoiteceu. Por volta de 1h30 da manhã, parei para uma pausa e percebi a hora. Meu estômago revirou ao lembrar que a porta do porão estava destrancada e eu precisava trancá-la antes de ativar o alarme. Antes de descer, passei no escritório para olhar as câmeras. Só para ter certeza. Lembro-me de ter pensado: quais são realmente as chances de alguém já estar dentro da casa? Mal terminei esse pensamento, vi uma silhueta na escada do porão. Lembro-me de ter aberto a boca, deixando escapar um pequeno som abafado. Um homem de meia idade, careca, usando óculos, subia lentamente os degraus. E para tornar a situação ainda mais perturbadora, ele segurava um balão em uma das mãos. Eu encarava a tela enquanto ele chegava ao topo das escadas, olhava ao redor e então pisava cuidadosamente na cozinha.
Meu primeiro instinto foi bater a porta, trancá-la e ligar para a polícia. No fundo, eu sabia que eles levariam no mínimo 10 a 12 minutos para chegar lá. Nesse tempo, esse homem teria tempo de sobra para me dominar e me arrastar para fora à noite. Eu poderia ter me escondido, mas a ideia de permanecer em silêncio enquanto ele vasculhava a casa cômodo por cômodo à minha procura me aterrorizava. Então decidi partir para o ataque e tentar algo ao mesmo tempo incrivelmente ousado e incrivelmente estúpido. Voltei na ponta dos pés para o meu quarto, aumentei o volume da música e então fiz questão de fazer muito barulho ao sair, batendo forte no chão enquanto atravessava o corredor. Gritei o mais alto que pude. Amor, eu juro que ouvi alguma coisa lá embaixo. Vista a camisa e pegue a chave do armário de armas. Tinha certeza de que minha voz tremia, mas a música disfarçaria isso. Esperei alguns segundos, aguardando alguma reação, me perguntando se ele perceberia que eu estava blefando. Mas tudo o que ouvi foi o silêncio. Voltei rapidamente para o escritório, tranquei a porta e olhei nas câmeras, e de fato, ele estava fugindo pela porta do porão, como um esquilo assustado. Eu o vi atravessar o jardim, contornar a piscina e desaparecer entre as cercas vivas. Assim que saiu de casa, ele soltou o balão e eu o observei flutuar lentamente pelo céu, em direção ao Pacífico. Corri para baixo, tranquei a porta do porão, ativei o alarme e chamei a polícia. Também liguei para meus pais e para minha tia para contar o que tinha acontecido e perguntar como rebobinar as imagens para mostrar aos policiais. Minha tia perguntou por que eu não apertei o botão de pânico do sistema de segurança. Precisei admitir que isso nem tinha passado pela minha cabeça. Resumindo, a polícia prendeu o homem uma semana depois. Ele dormia no carro, no estacionamento de um supermercado. Perguntavam o que eu achava que aquele balão significava. Se eu tivesse que adivinhar, diria que era um presente. Esse homem deve ter me visto várias vezes perto da casa, deduzido que eu estava sozinha e presumido que eu era muito mais jovem do que realmente era. Não sei se ele ainda está na prisão hoje, mas onde quer que ele esteja, eu quase espero que ele ouça essa história e se sinta idiota por ter sido afugentado por nada além da ameaça vazia de uma garota em pânico. Isso aconteceu no ano passado, enquanto eu estava cuidando da casa do meu vizinho. Ele estava internado por alguns dias para se recuperar de uma cirurgia e me pediu para ficar na casa dele para cuidar dos gatos dele. A casa era bem pequena, mas ficava em um terreno grande e aberto, bem ao lado da floresta. Uma pequena portinhola na porta da cozinha permitia a entrada e saída livre dos gatos. A portinhola levava a uma varanda telada nos fundos. Como a casa tinha apenas um quarto, eu escolhi dormir no sofá da sala. Depois de arrumar um pouco, alimentar os gatos e assistir televisão, apaguei todas as luzes e me deitei no sofá. Eu estava com o celular na mão, rolando o Facebook distraidamente. Nesse instante, ouvi da sala a portinhola dos gatos balançando. Eu não conseguia ver a porta diretamente por causa do balcão da cozinha, mas vi um dos gatos correndo e pulando nas minhas pernas. Fiz carinho na cabeça dele distraído e segui olhando minha tela. 1 minuto depois, a portinhola do gato rangeu suavemente. Dessa vez, nem olhei, pensando que o segundo gato estava entrando também. Alguns instantes depois, o barulho se repetiu, e então uma terceira vez. Levantei os olhos do meu celular, intrigada, me perguntando por que esse segundo gato entrava e saía sem parar. Pensei que talvez eu teria que pegá-lo e colocá-lo no quarto durante a noite. O rangido continuou por mais 1 ou 2 minutos. Finalmente, irritada, larguei meu celular e me endireitei no sofá. Ao me espreguiçar, dei uma olhada atrás do encosto e meu sangue gelou. O segundo gato estava enrolado em sua cesta, no canto da sala, e o primeiro ainda estava aconchegado nas minhas pernas. Minha confusão virou medo imediatamente. Havia outro animal na varanda? Talvez um gato de rua? Levantei-me devagar e fui com cuidado até a porta da cozinha, andando na ponta dos pés de meias. A portinhola do gato rangeu de novo. Contornei o balcão e senti meu coração saltar para a garganta, enquanto meu estômago se revirava. Na fraca luz da luz noturna do corredor, vi um braço passando pela portinhola do gato, tentando alcançar a maçaneta da porta. Os dedos roçavam a trava, tentando alcançá-la.
Por alguns segundos intermináveis, fiquei imóvel, paralisada pelo terror e pela irrealidade da cena. Isso quase não parecia real. A gravidade da situação me atingiu em cheio. Se esse intruso entrasse, eu não teria chance. Peguei um grande garfo de 2 dentes, aquele que usamos para virar bifes no churrasco, e num reflexo desesperado, golpeei com toda a minha força bem embaixo do pulso do braço que passava pela portinhola para gatos. Um grito de dor ensurdecedor ecoou do outro lado da porta, e o braço foi retirado imediatamente. Mas o garfo ficou preso na portinhola para gatos, o que provocou um segundo grito ainda mais alto antes que o braço fosse puxado violentamente para fora. Eu ouvi o utensílio cair no chão, seguido de passos apressados atravessando a varanda e depois a porta de tela. Imediatamente acendi as luzes externas e vi uma silhueta fugindo em direção ao bosque. Em vez de ligar para a polícia na hora, peguei os 2 gatos, coloquei eles na mesma caixa de transporte, peguei meu celular, meus sapatos e corri até o meu carro. Felizmente, estava estacionado na garagem. Dirigi alguns quilômetros até minha casa e, quando estava em segurança, liguei para a polícia. Eles demoraram meia hora para chegar e outra para me interrogar antes de irem à casa do meu vizinho. Disseram que não havia sinal de arrombamento na porta de grade e, além de vestígios de sangue, nenhuma pista para identificar o invasor. Um alerta foi enviado aos hospitais da região para um homem ferido no braço direito. Na manhã seguinte, a polícia voltou com um cachorro para seguir uma pista, mas esse sortudo miserável nunca foi encontrado. Fiquei com os gatos em casa até meu vizinho sair do hospital. Até hoje, essa história ainda me abala profundamente. Pensar que um desconhecido escolheu essa casa isolada à noite e tentou entrar. Se eu não tivesse saído do sofá naquele instante, tudo poderia ter sido diferente. De uma maneira bem diferente. Em maio de 2010, quando eu estava desesperadamente precisando de dinheiro, aceitei cuidar da casa de um dos meus antigos professores do ensino médio. Ele entrou em contato comigo pelo Facebook e me perguntou se eu poderia regar as plantas dele, pegar a correspondência e limpar a casa enquanto ele ficava fora por alguns dias. Ele nunca disse exatamente para onde ia, mas me ofereceu $400 por 2 dias e meio, com metade paga adiantado, então eu aceitei. Nunca gostei muito dele no ensino médio. Ele ensinava literatura clássica e sempre parecia se divertir em destacar as partes ilustradas que continham nudez. O olhar dele tinha algo de doentio, quase faminto, e ele frequentemente respirava alto, como se estivesse sem fôlego, mesmo sendo bem baixinho. Eu e minhas amigas o chamávamos de Senhor Lábios Pegajosos. Quando cheguei na casa dele, a chave estava debaixo do capacho e um envelope com $200 me esperava na mesa da cozinha. Coloquei uma música, reguei as plantas, limpei e passei o aspirador no térreo. Depois preparei algo para comer. A casa dele era incrivelmente entediante, cheia de livros velhos, pilhas de jornais e móveis antigos que não pareciam nada confortáveis. Me acomodei no meu saco de dormir na cama extra, mas tive muita dificuldade para dormir. A cada 5 minutos, um barulho estranho parecia vir da casa. Isso me deixava constantemente nervosa. Na manhã seguinte, fui para casa tomar café e banho antes de voltar para limpar o andar de cima. Ao entrar no quarto de hóspedes, notei um cheiro estranho, algo que não estava lá no dia anterior. E além disso, eu poderia jurar que meu saco de dormir não estava exatamente no mesmo lugar em que eu tinha deixado. Fui tomado por um pressentimento ruim. Optei por dormir na sala, no térreo, naquela noite. Terminei a faxina um pouco depois das 10 da noite, fiz pipoca e assisti à TV a cabo, que eu não tinha na minha casa. Por volta das 11 da noite, desliguei a TV, me enrolei no meu saco de dormir e tentei pegar no sono. Eu me virava na cama e, quando finalmente adormecia, ouvi o barulho de uma maçaneta girando no cômodo ao lado. Virei a cabeça e juro por qualquer Deus que você quiser que o Sr. Liptak saiu da despensa vestindo apenas meias. Em seguida, ele virou lentamente o canto da parede e subiu as escadas. Peguei meu telefone e minhas chaves e saí silenciosamente pela porta dos fundos. Corri em volta da casa, entrei no carro e fui direto para casa, onde liguei imediatamente para a polícia. Eu nem sabia como explicar a situação para eles. Afinal, não era uma invasão, era a casa dele. Expliquei à atendente que me fizeram acreditar de propósito que ele tinha ido embora, então enviaram uma viatura. De qualquer forma, eu precisava pegar as coisas que tinha deixado lá.
Quando a polícia chegou, o Sr. Liptak abriu a porta, com meu saco de dormir sobre os ombros. Os policiais descobriram um armário escondido, um cômodo secreto oculto na despensa, do qual eu não fazia ideia da existência. Lá ele se escondia com uma câmera fotográfica digital. Ele tinha tirado dezenas de fotos minhas pela casa toda, a maioria enquanto eu dormia. Mostrei aos policiais as mensagens do Facebook dizendo que eles estariam fora da cidade, e eles o prenderam. Recuperei o resto das minhas coisas, mas deixei o saco de dormir para trás. Não perdi tempo para conseguir uma ordem de restrição contra ele. O Sr. Liptak foi libertado sob fiança, mas morreu de um ataque cardíaco algumas semanas depois, após ter sido atingido por trás num sinal vermelho. Não recebi o resto do meu dinheiro. Em 2018, terminei com meu namorado e acabei quase sem ter onde morar. Eu atravessei o país com ele, e às vezes a vida simplesmente faz o que quer. Não deu certo. Infelizmente, eu não conhecia absolutamente ninguém onde eu estava, e não tinha para onde ir. Eu morei no meu carro por alguns dias, até que encontrei um pequeno conjunto de apartamentos muito charmoso que estava aceitando novos inquilinos. Eu fui falar com a equipe de administração e expliquei minha situação para eles, quase implorando. Felizmente, eles resolveram tudo para que eu pudesse me mudar imediatamente. No início, eu tinha poucas coisas, pois a maioria dos meus pertences ficou no antigo apartamento. Mas aos poucos, à medida que eu ia conseguindo móveis, o lugar começou a parecer realmente um lar para mim. Meu estúdio de um quarto virou meu orgulho. Logo meu ex descobriu onde eu morava e deixava caixas com minhas coisas na entrada do prédio antes de ir embora. Um cara realmente elegante esse aí. Os apartamentos ofereciam garagens para carros ou como espaço de armazenamento. A maioria dos inquilinos usava as garagens para guardar suas coisas. O problema era que cada garagem era dividida com outro inquilino aleatório. Eles eram atribuídos conforme disponibilidade, não pelo número dos apartamentos. Consegui uma garagem que, felizmente, não era longe do meu apartamento. Era a última disponível e eu me sentia incrivelmente sortuda. Quando cheguei na frente da garagem e a abri, fiquei surpresa ao ver um homem idoso sentado lá dentro, balançando-se em uma cadeira. Ele ficou imediatamente irritado quando abri a porta e gritou comigo: "Ei, sai daqui, essa garagem é minha." Fiquei desconfortável, mas sempre soube enfrentar as pessoas. Com uma voz muito educada, respondi: "Me desculpe, senhor. Acabei de comprar a outra metade da garagem para guardar minhas coisas. Agora vão ter que compartilhar." Ele não gostou nem um pouco. Ele se levantou de repente, veio até mim e começou a gritar. Não, de jeito nenhum. Ele literalmente começou a pegar minhas caixas e jogá-las lá fora, no estacionamento. Fiquei chocada com o comportamento dele enquanto reclamava e gritava que tinha pago pelo espaço e que tudo era dele. Não querendo que a situação piorasse ainda mais, voltei para o escritório e expliquei para a responsável que o senhor idoso se recusava a me deixar usar a garagem. Ela parecia irritada, como se isso já tivesse acontecido antes. Ela desceu comigo e esclareceu as coisas com ele. Eles discutiram por um tempo, mas no final, ele foi obrigado a mover as coisas dele para o lado dele. Sim. Havia literalmente uma linha traçada no chão, separando as duas metades da garagem para cada inquilino. Levei minhas coisas para dentro rapidamente, pois não queria mais lidar com esse homem. Ele resmungava sozinho enquanto eu me instalava, mas ignorei. Nos dias seguintes, tive um pressentimento ruim sobre minhas coisas. Eu não tinha nada muito valioso, mas a maioria dos objetos tinha valor sentimental para mim. Numa noite, ainda cedo, decidi ir verificar, e o que vi me gelou o sangue. O homem estava sentado na cadeira, balançando suavemente, usando um dos meus cachecóis. Comecei a gritar com ele, e ele me respondeu: "Esse é o meu cachecol, mocinha." Foi nesse momento que percebi que ele tinha revirado todas as minhas caixas e jogado minhas coisas por toda a garagem. Roupas, papéis, móveis, tudo o que era do meu lado estava espalhado pelo chão. Eu o confrontei, mas ele ficou extremamente agressivo e negou tudo. "Eu não mexi nas suas coisas, calma." Voltei a falar com a direção e contei tudo para eles. A responsável veio confrontá-lo e eles discutiram de novo. O velho continuou negando, alegando que a garagem já estava daquele jeito quando ele chegou. Eu não acreditei
e ela também não. Ela ameaçou expulsá-lo e proibiu o acesso dele à garagem. Ele tinha 2 dias para retirar tudo. Ele gritava de raiva. Eu quase senti pena, até lembrar das minhas coisas jogadas no chão. Ele saiu da garagem furioso e ainda o ouvia gritando do outro lado do estacionamento. Assim que fiquei sozinha, fechei a porta e comecei a juntar tudo. Depois, por curiosidade, dei uma olhada do lado dele. Não era apenas uma bagunça qualquer. Ele possuía antiguidades incríveis. Objetos antigos de guerra, pôsteres de filmes, livros raros, um verdadeiro tesouro. Foi aí que notei o cachecol. Ele tinha razão. Aquele que ele usava era mesmo dele. Eu me senti horrível e pensei que devia um pedido de desculpas a ele. Eu até pensei que, se não o visse de novo em 2 dias, diria à responsável que ele poderia guardar as coisas dele na minha garagem, desde que nunca estivesse lá, sem a minha presença. Na manhã seguinte, fui acordada por sirenes. Da minha varanda, vi a polícia em frente à minha garagem. Desci correndo, e o que vi era surreal. O velho parecia ter sido atropelado por um ônibus, mas seguia de pé, conversando com a polícia e a administração. Então eu vi o carro. Era o meu ex. Eu perguntei o que estava acontecendo. Aparentemente, ele estava entrando na minha garagem há um tempo, mexendo nas minhas coisas e simplesmente tentando acabar com a minha vida. Ele não tentava roubar nada. O velho sabia que era inocente. Então ele passou a noite toda na garagem esperando. Por volta das 5 da manhã, meu ex voltou, começou a revirar tudo e a jogar as coisas. O velho o confrontou. Uma briga começou e descobriu-se que esse senhor era um herói de guerra condecorado. Mesmo com a idade avançada, ele conseguiu neutralizar meu ex. Eu o agradeci e tentei oferecer algo para ele, mas ele só queria uma coisa: recuperar a garagem dele. Sou muito grata a ele por resistir para provar sua inocência e principalmente por parar meu ex. Eu nem ouso imaginar até onde ele poderia ter ido. Durante todo o ano em que morei nesse apartamento, eu levava restos de comida para ele. Desde então voltei a morar com meus pais. Nunca julgue um livro pela capa, porque às vezes são as pessoas que menos suspeitamos que se tornam nossos verdadeiros anjos da guarda.